Boa noite a todos. Ana me pediu para falar hoje sobre o tema Espírito e Universo. E quando eu comecei a pensar esse tema, me ocorreu de fazer uma pergunta a vocês. Vocês já ficaram, de preferência numa noite sem lua, já observaram as estrelas no céu? Não com o olhar romântico, que por sinal é o mais importante, mas com o olhar científico, filosófico, a se perguntar: quem sou eu nesse universo de meu Deus? Tantas estrelas, tantas e incontáveis estrelas, que nós percebemos o brilho, que de tão distantes, quando nós a percebemos, quando nós olhamos o céu e vemos as estrelas, aquele brilho foi de 3 anos atrás. Não sei se vocês sabem disso, porque a distância é tão grande que mesmo voando, mesmo viajando na velocidade da luz, o brilho da estrela leva 3 anos para chegar aqui. Então, quando a gente olha e vê aquele céu estrelado, é o céu de 3 anos atrás. O céu de hoje a gente só vai ver daqui a 3 anos. Mas não sei se vocês já ficaram observando: quem sou eu? Um espírito aqui, no meio disso tudo. Não sei se vocês já ouviram, certamente ninguém disse essa palavra aqui, ninguém fez essa pergunta aqui no centro, muito menos nessa plateia. Mas vocês já ouviram alguém dizendo: sabe com quem você está falando? Com aquele tom arrogante. Sabe com quem você está falando? Será que essas pessoas sabem realmente quem são elas? Quando eu estava pensando aqui, eu me lembrei de um fragmento de uma aula de uma pessoa que eu gosto muito. Não sei se vocês conhecem, que é Mário Sérgio Cortella. Ele é professor da USP, ele é filósofo. E tem um fragmento de uma aula dele que é exatamente com esse tema: sabe com quem você está falando? Que eu achei que a gente podia fazer uma analogia, como introdução daquilo que eu pensei em trazer hoje, para a gente dialogar, para a gente falar a respeito. Mário Sérgio Cortella, ele brincando com os alunos, e aí falando: sabe, quando alguém pergunta a vocês, sabe com quem você está falando? O que é que vocês respondem? Os físicos dizem que o universo, que existe um universo, e os físicos quânticos dizem que não é um universo, mas um multiverso. São vários universos. Mas fiquemos com um universo só, que já é grande demais para a gente compreender a extensão. O universo tem aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Entendam, não são 100 galáxias, não são 100 milhões, são 200 bilhões de galáxias. Dessas galáxias, desses 200 bilhões de galáxias, uma é a Via Láctea. Uma galáxia até pequena, que é onde nós moramos. A Via Láctea. A Via Láctea tem só 100 bilhões de estrelas. Só uma, a que nós moramos, tem 100 bilhões de estrelas. Das 100 bilhões de estrelas, uma é uma estrela considerada de pequena grandeza. Antigamente se falava estrela de pequena grandeza, que é o Sol. Veja que eu estou chegando mais perto, daqui a pouco chega na gente. Ao redor da estrela, dessa pequena estrela, giram 8, 9 planetas. Tem hora que bota Plutão, tira não sei quem, descobre mais um, mas digamos 9 planetas. Dos 9 planetas, o terceiro mais próximo do Sol é a Terra. Na Terra, os biólogos dizem que que devem existir mais ou menos 30 bilhões de espécies diferentes de seres. Não são de seres, são de tipos diferentes. 30 bi, mas catalogados mesmo existem 3 bilhões. 3 bilhões de tipos diferentes de seres na Terra. Um desses 3 bilhões
é o ser humano. E de ser humano existem 7 bilhões de seres humanos. Então você é um ser de outros 7 bilhões de seres, entre 3 bilhões de seres diferentes que habitam um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que compõe, junto com 100 bilhões de estrelas, uma galáxia, entre 200 bilhões de galáxias que formam o universo, que talvez seja mais de um. Será que quando a pessoa diz, sabe com quem você está falando, será que essa pessoa sabe realmente quem é? Tem gente que acha que Deus fez isso tudo para os seres humanos. Aí Mário Sérgio brinca dizendo que Deus seria um péssimo economista, porque a relação custo-benefício dele é uma tragédia. Fazer isso tudo só para a gente ficar aqui brincando, jogando bomba nos outros, fazendo atentado, querendo tomar, invadir o planeta dos outros, o país dos outros, tomar isso aqui, tomar aquilo ali. Seria muita coisa para pouca gente, não é verdade? E o pior, tem gente que acha que isso tudo foi feito para si. Tem gente que acha que Deus criou tudo para ela. Há pessoas que acham que o time de futebol que elas torcem é a coisa mais fundamental do universo. As pessoas matam e morrem por causa de um time de futebol. Um time de futebol. As pessoas acham que o partido pelo qual eles simpatizam é uma coisa fantástica. Que o que pensam, que o que acham, que o que sentem são as coisas fundamentais. O mundo, o planeta, o universo tem que parar porque ela está passando por um problema. E tem gente que diz, você não está vendo o que eu estou passando? Imagine isso no universo. Tem gente que acha que a cor da pele a faz superior a uma outra pessoa. Imagine a cor da pele de um ser, entre outros 7 bilhões, não vou repetir, mas imagine a cor da pele dessa pessoa, qual a importância disso? Tem gente que acha que a roupa que ela usa a faz importante, o carro que ela tem, o tipo de cabelo, a cor do cabelo. Tem gente que não aceita, fica indignado quando é parado na porta de um condomínio onde não mora e tem que se identificar. Só falta dizer assim, você não está vendo, olhe para quem está falando, com quem você está falando. Veja se eu tenho um cara de bandido. Como se os bandidos, os maiores bandidos do nosso querido planeta, não estivessem em escritórios de luxo, bem vestidos, frequentando bons restaurantes e, de preferência, subtraindo dinheiro que era para cuidar da fome, da sede, da falta de habitação, da falta de educação. Dizem que um coronel estava no quartel, aí disse que pegou o telefone, aí ligou, aí um soldado atendeu. Pois não, eu quero falar com o fulano de tal. Ah, fulano de tal está na sala aqui ao lado. Ele fez, chama ele aí, por favor. Ele fez, não vou chamar não. Voltei agora do almoço, estou cansado, não sou seu empregado não. Ele fez assim, você sabe com quem você está falando? Ele fez, não. Coronel fulano de tal. Aí ele fez, e você sabe com quem você está falando? Ele fez, não. Ele fez, graças a Deus. Desligou o telefone, se mandou. Nunca, diz que até hoje ele corre. Mas quando alguém perguntar assim, eu vou dar uma dica, quando alguém perguntar assim, sabe com quem você está falando? Aí você responde, você deve ser o contrapilho da catarineta, da contraporca injetora, da válvula sigmoide. Ou então o mais simples, esse eu adoro. Você deve ser o superintendente assistente do carimbador reserva auxiliado contínuo da fábrica clandestina de pinico na Baixa dos Sapateiros. Uma importância fundamental. Será que nós sabemos quem nós somos?
E ao mesmo tempo, será que nós somos tão pequenos assim? Qual a nossa importância diante do universo? Nós temos uma importância, sim. Nós fomos criados por Deus como seres únicos. Não existe um outro ser igual a você. No universo, com 200 bilhões de galáxias, que tem 100 bilhões de estrelas, não existe um igual a você. No universo infinito não existe ninguém igual a você. E você foi uma criatura feita para a felicidade. Uma criação única de Deus para a felicidade. Nós somos seres especiais, sob esse aspecto. Não por causa da cor da pele, por causa do tipo de cabelo. Mesmo porque hoje em dia todo mundo tem o cabelo igual, né? É escova progressiva, regressiva, depressiva, compressiva, tailandesa, chocolate, neném. Tinha cabelo preto, agora é louro, depois você vê é marrom, é azul, vermelho. Todo mundo agora tem o cabelo que quer, tem a cor que quer. Imagina. Todo mundo querendo se tornar aquela pessoa especial que acha que a beleza é o cabelo liso, louro, tal, pele branca. Quem somos nós? No livro dos Espíritos, nessa diferença de mundos habitados, existe um capítulo que é a lei do progresso, que os Espíritos trazem a diferença de mundos habitados, que é um dos princípios do Espiritismo, que eu sei que vocês todos sabem. Eu vou repetir só porque eu sei que vocês não vão querer falar, que vocês são tímidos e tal, mas os 5 princípios básicos do Espiritismo. É a pluralidade dos mundos habitados. A crença em um Deus único, a reencarnação, a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos, que aí traz também a mediunidade como forma desse intercâmbio com os espíritos. Pluralidade dos mundos habitados. Os espíritos dizem, existem 5 tipos de mundos. Claro que existem nuances, pequenas variáveis, mas basicamente 5 tipos de mundo. Os mundos primitivos, dos quais nós estamos bem próximos. Os mundos de prova e expiação, que é a Terra, que somos nós, estamos nele. Existem os mundos de regeneração, os mundos felizes e outro mundo melhor do que os felizes, os mundos celestes ou divinos. Nos mundos primitivos, a vida é toda material. Então, existem vários mundos primitivos. Nesses 200 bilhões de galáxias, que uma delas tem 100 bilhões de estrelas, que uma delas é o Sol. Existem diversos mundos primitivos, onde os espíritos que têm a sua primeira encarnação como homem, como humano, vão habitar. Lá a vida é toda material. É a luta pela sobrevivência. Praticamente não existe nada de espiritual, a não ser aquela marquinha que Deus colocou em todos nós, da certeza da sua existência. Então, eles temem ou adoram um fenômeno da natureza, é um raio, é o sol, ou algum astro que exista próximo. Mas, basicamente, é lutar para sobreviver. Quando a gente observa e imagina um ser, um espírito nessa condição, a gente vai achar que ele nunca vai sair daquela espécie quase que animalesca. Mas também quando a gente olha uma árvore imensa, a gente nunca vai imaginar que ela nasce de uma sementinha. Então, esses espíritos que passam as suas primeiras encarnações nesse mundo, em mundos primitivos, eles evoluirão e chegarão até os mundos celestes, cabendo a cada um esse processo. Depois vem os mundos de provas e expiações. É a nossa querida Terra está classificada nela. Planeta de provas e expiações. Nele, o mal ainda é bem ostensivo. Mais ostensivo do que o bem. Aí vem o planeta, vem os mundos de regeneração, onde a gente toma um refresco. Já não existe orgulho, já não existe vaidade. A gente se prepara, descansa de tudo que a gente atravessou e se organiza para dar um salto ainda maior.
e para os mundos celestes, para os mundos felizes. Nos mundos felizes, o bem, aí ao contrário dos mundos de prova e expiação. Nos mundos felizes, o bem é muito mais ostensivo do que o mal. Até nós chegarmos aos mundos celestes, aos mundos divinos, onde a vida é praticamente espiritual. Lá a matéria, veja que a gente vai saindo de matéria para a espiritualização. Então os corpos são menos densos. A gente não se arrasta como a gente se arrasta aqui, tem que andar para chegar nos lugares. Aí a coluna dói, o joelho empena, a coluna... Eles se deslocam com uma suavidade, com uma tranquilidade muito maior. A infância nesses mundos é uma infância curta. Não precisa de uma infância muito longa, como nos nossos mundos. Porque a infância é um período em que os espíritos são mais suscetíveis à transformação. Aí vem a educação. Aí vem a responsabilidade dos pais, que vez por outra se cansam, porque a educação cansa. De vez em quando perdem a paciência, porque educar um espírito é assim mesmo, é desgastante. Mas precisa, nós assumimos esse compromisso. Então tem pais que deixam o filho na escola, esperam que naquelas 5 horas a escola faça tudo o que eles deveriam fazer nas outras 19. E ainda faz assim, o que é que essa escola está ensinando para esse menino, hein? Nas 5 horas. Tem pais que, se pudessem, sairiam de casa, deixariam o filho na escola e quando voltasse aquelas praguinhas já estariam dormindo. Para não cansar, porque já veio cansado do trabalho, ainda tem que fazer isso, aguentar aquilo. Educar dá trabalho. Mas é um dos nossos papéis preparar esses espíritos que estão surgindo, que nós assumimos o compromisso, não lembramos, mas assumimos o compromisso de modificar, de auxiliar na sua transformação. Então, nos mundos superiores, a infância é curta. O espírito já nasce, já sabe mais ou menos o que é que precisa. A morte não é essa angústia, ai meu Deus, morreu, vai acabar, esse desespero. Uma transformaçãozinha, está num plano, vai para o outro, vem para aqui, vai para ali. Nos mundos superiores, no universo, nos mundos superiores, nos mundos celestes, nos mundos divinos, ninguém quer ser o que não é. Ninguém quer tomar o que não é seu. A autoridade, ela vem do mérito. Cada um conquistou a autoridade. Então, é sempre justo. Não é como em determinados planetas. Aqui não, isso aqui não acontece. Que as pessoas se candidatam, parecem santos. E aí, quando se elegem, parecem Deus. Parece que estão distribuindo esmola, migalha. E não se dão conta de que, na verdade, elas foram eleitas para trabalhar para o povo. Quando fazem alguma coisa, parece que fazem uma caridade, parece que vamos nos empenhar para melhorar a educação. É obrigação, você foi eleito para isso. Isso quando não se aproveita do erário público para fazer as coisas que nós já sabemos. Mas quem é que dá a vibração do planeta? A Terra é um planeta de provas e expiações. Bacana. Mas a Terra é um planeta de provas e expiações porque os espíritos que habitam na Terra são espíritos de provas e expiações. Nós nos encontramos nesse estágio evolutivo. Se não percebam, todos nós, cada um de nós, irradia uma certa energia. Mesmo que inconscientemente. Não sei se vocês já perceberam, claro que já perceberam. Cada um de nós irradia uma energia. Cada um de nós tem uma vibração. E a média da vibração de todo mundo que habita a Terra e dos espíritos também, que estão circundando e habitando de certa forma a Terra, é que dá a vibração do planeta. Tem pessoas aos quais nós temos prazer em estar ao lado. Não é para sair, para fazer farra, para ir para festa, para comer, para beber. Não.
são pessoas que nos transmitem uma energia boa. E às vezes essas pessoas externam pelo olhar, pelo gesto, pelo sorriso, pela forma de lidar com o outro, pelo acolhimento. Naturalmente essas pessoas, quando a gente encontra essas pessoas, dá um bem-estar, dá uma sensação de querer estar ao lado. Tem outras pessoas que eu vou lhe contar, viu? Aquela pessoa, você tem aquela pessoa carregada, você diz, poxa, fulano está carregado. Só sempre para baixo, tudo está ruim. Tá sempre, tem alguma coisa, sempre se queixando. Tem pessoas que ainda carregam essa energia. E eu não estou dizendo que isso é uma crítica. Não, é natural, é de cada um. É do processo evolutivo de cada um. Só que cada um de nós, com a nossa vibração, transfere para a família, através da média da vibração das pessoas ali, a vibração da nossa casa. Tem pessoas que habitam um lugar. E tem pessoas que transformam o lugar em um lar. Veja como tem, assim como existem pessoas que são agradáveis de conviver, veja como não existem casas onde a gente se sente bem em estar. Na verdade, se a gente vai para a casa de alguém, não é nada, não vai ter festa, não vai ter comida. Se tiver, melhor. Se for para me convidar, principalmente. Mas se tiver, melhor. Mas mesmo que não tenha, estar ali é um ambiente de tranquilidade, é um ambiente de paz, porque aquelas pessoas, consciente ou inconscientemente, transformaram aquele lugar num ambiente assim, em um lar. Não é que não tem um problema, que a gente, todo mundo se ama, se pisa no pé, diz, que bom, eu estava até precisando, até ajeitou meu dedo, estava torto. Claro, todo mundo se aborrece, todo mundo se estressa, porque é do nosso nível evolutivo, aqui não tem nenhum santo. Mas as pessoas se esforçam para transformar aquele ambiente em um ambiente de paz, em um ambiente de harmonia, e isso também é perceptível para as outras pessoas. Tem pessoas que levam a sua vibração para o trabalho. Aí a gente vê pessoas que trabalham na mesma empresa e que são loucas para trabalhar no setor A ou no setor B. Ali é o paraíso. Não é porque lá tem menos trabalho, não. Porque as pessoas que fazem, que compõem aquele lugar, fazem isso pelo trabalho. Então tem gente que diz assim, eu prefiro até ganhar menos, mas trabalhar em tal lugar. Por quê? Porque o chefe não é um chefe, é um líder, é aquela pessoa que dá o exemplo, é aquela pessoa que tem respeito, que tem atenção, que sabe ouvir, que não se sente o dono da verdade, que não desrespeita a outra pessoa. E aquele que está no nível inferior, é comandado, é subordinado, também compreende que ele é pago para fazer o melhor de si na sua função. Que não está também ali para desafiar ou desrespeitar o chefe. Ele cumpre também o seu papel, transformando aquele ambiente em um ambiente com uma vibração boa. Na casa onde nós vivemos, ou no apartamento, seja onde for, o edifício irradia uma energia. Tem pessoas que dizem, quando eu morava no prédio tal, era tão bom, porque as pessoas se cumprimentam, as pessoas sorriem umas para as outras, as pessoas dão bom dia, boa tarde, boa noite. Não precisa conviver, não precisa se frequentar. Mas as pessoas estão ali, como diz, olha, aqui é o espaço de todos nós nos respeitamos. Cada um sabe o seu limite. E tem lugares que parece um inferno. Tem um colega meu anestesista que disse que, contando um dia que no prédio dele, todo mundo chegava, todo mundo de mau humor. Ele um dia entrou, aí chegou o elevador, ele entrou, abriu, fez bom dia. Aí todo mundo. Ele fez, desculpem,
Ah, não, eu não queria ofender vocês com o meu bom dia, pelo amor de Deus. Aí ficou todo mundo sem graça. Parece que você dá bom dia, parece que você está ofendendo as pessoas. Está todo mundo... Parece que você está carregando o universo nas costas. Os edifícios transferem a vibração da rua. Tem ruas que são maravilhosas de se viver. Tem condomínios que são maravilhosos de se viver. Tem outros que são uma tragédia. Os bairros. Você vê bairros em determinadas cidades que são bairros alegres, as pessoas estão fazendo exercício, as pessoas estão caminhando, estão sorrindo, as pessoas... E não dizer, é um bairro de luxo. Não, tem bairros de periferia onde as pessoas estão todas ali felizes. Porque a felicidade, na verdade, não vem com dinheiro, mas com a satisfação do que se está fazendo, do seu projeto encarnatório, mesmo que de uma forma inconsciente. As pessoas se sentem felizes. E do bairro para a cidade. Veja que tem cidades que têm o melhor índice de prazer das pessoas viverem. O sonho de consumo das pessoas é morar em determinada cidade. Das cidades, os estados. Dos estados, o país. Tem pessoas que sonham em morar num país tal, porque as pessoas lá são carinhosas, são atenciosas, se respeitam. Da soma de todas as pessoas, de todos os países, tem a vibração do nosso planeta. Esta é a vibração, a média da vibração do nosso povo. Um povo, um planeta de provas e expiações. Então tem países onde as pessoas são completamente alienadas pela religião, as pessoas estão querendo jogar bomba uns nos outros, querem invadir, até quer tomar o petróleo, quer tomar o não sei o quê. Tem outros países que as pessoas são mais espiritualizadas. Tem países que as pessoas estão mais ligando para as coisas da natureza. A média disso tudo dá a vibração de cada um. Tem pessoas, tem espíritos. Alguns livros, Exilados de Capela mesmo é um livro, que fala de um povo que foi exilado do seu mundo, porque o mundo mudou a vibração, as pessoas mudaram a vibração, e esses espíritos não conseguiram acompanhar a vibração do planeta. Eles não foram castigados, eles foram transferidos para um planeta que tivesse a mesma vibração que eles. Dizem que a Terra está num processo de transformação da sua vibração para um planeta de regeneração. Aqueles espíritos que não conseguirem acompanhar essa vibração terão que procurar uma outra porta para bater. Serão conduzidos para reencarnarem em outros planetas. Não vão ser castigados, não vão ser punidos, vão para um lugar onde está a sua vibração. Esses exilados de Capela contam alguns povos vieram, são espíritos inteligentes, mas que não acompanharam a vibração do seu planeta e vieram para cá com a missão de promover os espíritos que aqui habitavam, que aqui habitam, promover a elevação desses povos, porque são espíritos mais inteligentes, apesar de mais orgulhosos. E aqui chegaram e já tem séculos, cada um, se a gente assiste os povos, né, orgulhosos, vaidosos do que sabem, são povos cultos, mas de vez em quando querem dominar o outro, querem tomar a terra dos outros. Isso é a vibração de cada um de nós no universo. E no universo, esses mundos todos habitados por cada espírito que vai dando com a sua vibração a média do planeta onde vive. E nós não podemos nos deixar contaminar pelo que eu chamo de profetas do Apocalipse. As pessoas dizem, esse país não tem jeito não. Rapaz, olha, é o fim do mundo. Aqui, a gente liga a TV, liga o rádio, só se fala o quê? É desgraça, tragédia, assassinato, corrupção. Se existisse TV 4D, a gente assistisse, ia sair todo ensanguentado da televisão, da sala. Porque só passa miséria. Porque nós gostamos de assistir miséria. Nós gostamos disso.
Tem uma luta aí, MMA, W não sei o quê. O pessoal diz, olha, como não está pior? Piorou muito. Não piorou, não. Essas lutas são exatamente as lutas dos gladiadores há 2000 anos. Estão lá. E se você começar a assistir, o negócio vai empolgando, né? E tem gente que diz, rapaz, eu gosto quando tira sangue e tal. Hoje em dia, só não pode é matar. Veja que nós levamos 2000 anos para evoluir, para proibir matar outra pessoa, outro gladiador. Mas pelo menos tirar sangue, aí é fantástico. Quando dá aqueles golpes que a pessoa fica asfixiada, desmaia, isso é uma coisa espetacular. A pessoa fica até 2 horas da manhã assistindo, às vezes leva 30 segundos, pá! Acabou, vou dormir. Ainda fica com o coração a 1000. Veja se não é verdade. Por que que existe? Eles alimentam isso na sociedade e se retroalimentam porque também as pessoas assistem. Antigamente programa de crime, de homicídio, tal, passava tarde. Hoje em dia, meio-dia, tem programa de morte, de atropelo, gente ensanguentada. Tem gente que almoça vendo isso. Legal. Somos nós. A gente passa no engarrafamento, uns engarrafamentos tranquilos, mas tem dias que o engarrafamento ainda é pior. Aí quando a gente vai ver, porque 2 carros bateram, não estão nem atrapalhando tanto, mas todo mundo que passa quer dar uma olhadinha, perguntar como é o nome, CPF, RG, né? Todo mundo quer saber se declarou o imposto de renda, como é que foi, dá um palpite ou xinga. E quando a batida é na outra pista, no sentido contrário, mas do carro, todo mundo para também, olha. Se tiver ambulância, então, carro da polícia, é fantástico. Nós gostamos ainda disso, nós vibramos ainda com isso, infelizmente. Mas nem tudo é horror. Quantas pessoas existem também fazendo bem? A gente diz assim, o mundo está muito pior. Como está muito pior? Se há 100 e poucos anos atrás a gente vivia a escravidão no nosso país, como é que piorou? Como é que piorou um país onde um ser valia menos do que um animal? Há 100 anos, 100 e poucos anos atrás. Há tão pouco tempo que até hoje ainda existe preconceito racial. Ainda existe aquela história. Querem que eu conte de novo? Que é a cor, planeta. Até hoje tem gente que acha assim, deixa eu ver a sua cor. Você é mais clara do que eu, você deve ser melhor do que eu. Tem gente que acha que a cor da pele dela ainda dá um tom de superioridade. Há 100 e poucos anos atrás, as pessoas pegavam um escravo e faziam o que quisessem. Estavam chateados, arrancavam um braço, torturavam. Eu fui agora para essa viagem com a Adenauer lá para Assis, maravilhosa. As companhias não eram muito boas não, mas enfim, tinha uma cidade, uma das cidades onde Francisco passou, chamada Gúbio. Inesquecível. Inesquecível porque tem um sorvete maravilhoso. Um lugar que a gente tomou um sorvete, ganhou 4 vezes o melhor sorvete do mundo. Muito boa. Mas nesse caminho, na cidadezinha medieval, linda a cidade. Eu estava passando, aí quando eu olhei, tinha aqui Museu da Tortura. Só o que eu vi na porta, para mim, bastou. 2 cenas assim, horrorosas. Isso acontecia há 4, 5 séculos atrás. Se hoje a gente acha um absurdo bandidos queimarem um dentista, uma dentista, um índio, há 400, 500 anos atrás, as pessoas se reuniam para assistir. Como é que está pior? Não está pior. Aí a pessoa diz assim, mas há 40 anos atrás a população era pequenininha. Mas as pessoas já se juntavam nos seus bairros para brigar com outro bairro. Né? Eu não vivenciei isso, mas as pessoas diziam, a Graça se juntava para brigar com não sei quem. Para nada, juntava todo mundo e começava a brigar. Qual o sentido? Então hoje nós estamos pior? Não. Existem coisas que parecem, que o mal parece mais ostensivo, né? Ele aparece mais. Mas eu digo a vocês
qual daqui de vocês é bandido? Mas você liga a TV, parece que todo mundo é bandido. Aí a TV passa na programação um monte de tragédia, aí termina com uma coisinha boba, ou com um time de futebol, de preferência um time bom, como o Bahia. Assim, boa. Mas são ali. Você assiste a corrupção. Então, as pessoas acham que isso aí é o natural. O dia a dia é isso. Nós somos responsáveis, cada um de nós, pela vibração de todo o planeta. Essa é a nossa importância. Nós somos seres únicos, seres especiais, nesse sentido. Então a cada um de nós cabe uma transformação íntima, porque quando a gente se transforma, transforma a família, aí transforma a rua, o bairro, cidade, o estado, escolhe melhor os governantes. Tudo isso se transforma de acordo, em consonância com a sua modificação. Nós temos esse compromisso. Lá em Assis, nós tivemos um contato com uma energia fantástica de um espírito, Francisco, que até os 14, 15, 16, 17 anos era, como se chama hoje em dia, banda voou. Farrista, boêmio, sabe, queria ir para a guerra, Assis com a guerra contra a Perúdia, ele se alistou, queria lutar, queria... De repente ele faz um contato espiritual e se transforma em um dos maiores espíritos que já nasceram na Terra, Francisco. Eu fico olhando a vida de Francisco de Assis, até os 16, 17 anos, eu fiz, podia ser qualquer uma pessoa. Um jovem sem nada na cabeça, de repente ele faz uma mudança, e uma mudança tão intensa que a energia do lugar, dos lugares por onde ele passou, estão ali ainda vivas. Você sente, em Ermo de Cárcere, que era um lugar onde ele viveu, tinha um lugar onde ele dormia, uma caverna pequenininha, uma pedra, que ele tinha 1,5 m, tinha 1,50 m, acham que 1,50 m, 1,55 m. Uma pedrinha, era onde ele dormia. E ele sofria muito assim, tentação, porque ele era muito apaixonado por Clara, outro espírito extremamente luminoso. Então, nos momentos de provação dele, não só em relação a isso, mas de outras, de tentação, ele se jogava na neve. Em um desses momentos, ele se jogou numa roseira. E contam que nesse momento as roseiras perderam o espinho. E até hoje, as roseiras de lá, impressionante, não tem espinho. Tem a rosa, todos de rosa, você procura um espinho, não existe espinho. Até hoje isso. A energia que você percebe desse lugar é uma coisa mágica. E Francisco, ele ficava num lugar, eu falei das estrelas, ele tinha um lugar que ele deitava, e até hoje tem uma peça que eles construíram, onde você pode deitar ao lado de onde ele deitava e ficar olhando para o céu. As árvores em volta, é uma energia fantástica. E eu queria, nesses breves minutos que faltam para encerrar, quando eu estava pensando nessa apresentação, eu pedi aos espíritos, porque Francisco de Assis é o mentor dessa casa, e aqui trabalham muitos espíritos franciscanos, muitos, realizam atividades, muitas atividades, e eu pedi que eles nos favorecessem, trazendo as energias que nós vivenciamos naquele lugar, e que eles trazem com eles. Se apresentam sempre com o seu manto marrom, simples. E eu pedi que eles viessem hoje para aqui e fizessem um trabalho especial conosco, nos doando as energias franciscanas. Não é preciso sentir, não é preciso ouvir, não é preciso ver. Nós vamos fazer são breves minutos, apenas de uma música, que eu gostaria que vocês fechassem os olhos e imaginassem, porque eles estão aqui presentes, nos arrodeando. Vão vibrar as energias que nós percebemos em Assis.
procuremos fechar os olhos e sentir como se estivéssemos envolvidos numa energia superior desses espíritos que impõem as mãos na nossa direção. Coloquem-se receptivos a essas energias. Procurem não pensar no mundo lá fora, apenas sintam, recebam essas energias especiais. Agradeço aos espíritos a presença que vieram, que nos honraram com essas energias, eles que trabalham, não só aqui, mas em muitos lugares. Pedir para que eles permaneçam aqui conosco durante o passe. E lembrar vocês que todos nós somos responsáveis pelos destinos do lugar onde nós vivemos, da casa onde nós habitamos. Nós somos responsáveis por levar o bem, a paz, a harmonia para junto daqueles que compartilham conosco da encarnação, que pode ser o marido, a mulher, o filho, o irmão, o amigo, o vizinho, um funcionário que trabalha conosco e às vezes passa mais tempo conosco do que com outras pessoas, do que com a própria família. Nós precisamos fazer brilhar a luz e a certeza de que nós somos especiais nesse aspecto. Não o do sabe com quem você está falando, mas saber que nós, quando estamos falando, estamos irradiando a luz pelo olhar, pelo gesto,
pela palavra, pela paciência, pela tolerância, pela amorosidade. Estamos irradiando uma luz que pode fazer a diferença para aquelas pessoas que convivem conosco. Eu vou encerrar. Eu sei que vocês têm o costume de aplaudir. Eu não estou pedindo aplauso, não. Pelo contrário. Eu estou pedindo que a gente encerre hoje sem aplausos, para que a gente mantenha a vibração desses espíritos luminosos que vieram e que deixaram aqui essa energia conosco. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Muito obrigado.